E aí? Chegamos à aula número 10. Vamos falar de que hoje? Vamos falar, claro, do Egito. Egito, é. Nós já estamos falando do Egito. Agora vamos ver como é que fica essa questão da escrita egípcia, da religião egípcia. O que eram os hieróglifos? A economia egípcia, como era que se organizava politicamente, socialmente, religiosamente o Egito? Porque eu estou, sabem qual aula? Aula de número, na tela para vocês. Aula de número 10 aí, eu, professor Beto Reis, estarei com vocês falando sobre escrita, religião, economia egípcia. A escrita, os deuses egípcios, vocês já ouviram falar de deuses egípcios? Eu deixei até um material para vocês, disponível no InfoEscola, para vocês como pré-requisito para esta aula. Espero que vocês tenham assistido aí, lido esse material, que fala sobre comunicação, o surgimento da escrita. Muito importante esse material aqui, tá? Material complementar para vocês da nossa aula. E falando em escrita, vocês já ouviram falar em hieróglifos? Já ouviram falar? Um monte de figuras que se juntam com a outra e começam a dar uma palavra? A nossa escrita é uma escrita que ela obedece um alfabeto. O B se junta com A, que dá o Bá. O B se junta com E, que dá o Bé. O T com O, que dá o Tó. Aí eu faço Beto, né? Mas no Egito era diferente. A escrita, ela trabalhava sinais. Sinais. Então, um sinal junto com outro, ele dava um significado. E quem decifrava isso eram os sacerdotes. Nós temos vários tipos de comunicação. Através da escrita, através do código Morse, já ouviram o código Morse? Aquele que é um ponto e um traço. Pip, 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 pip. Aquilo dali é um código Morse. Cada código daquele dali é uma letra que representa. Tá? SOS, se eu vou pedir socorro, SOS. Como é SOS em código Morse? É pip, 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 pip. Ou seja, 3 pontos, 3 traço, que é um barulho mais longo, e 3 pontos, que são barulhos rápidos. Dá para fazer até código Morse com a lanterna, com luz. É um tipo de comunicação. Nós temos também Libras, a comunicação por Libras, que é um código. Nós temos Braille. O cego, ele lê no Braille, ali são cheios de pontinhos. Nós que somos leigos não conseguimos ler aqueles pontinhos, mas o cego, ele é treinado, ele estuda aquilo dali, ele passa a ler. Então, são um tipo de escrita. E a escrita hieróglifa, que ela vai aparecer no Egito, é uma escrita antiga. Não é a mais antiga, porque nós já vimos que a escrita mais antiga é a escrita cuneiforme, que apareceu lá na Mesopotâmia. Agora nós estamos no Egito. Na tela para vocês. Então, essas figurinhas aí, elas juntavam-se e davam uma escrita. Tinha um significado, trazia uma mensagem. E a escrita egípcia eram utilizadas para fins sacros e cotidianos, ou seja, era tanto sagrado quanto do dia a dia a escrita. Tanto estavam com fins sagrados do dia a dia. E existiam 3 tipos de escrita no Egito. E a mais famosa, a gente fala sobre os hieróglifos, que é a mais famosa, que é um conjunto de símbolos. Depois ela vai evoluir para o hierático, que vai ser símbolos mais cursivos. E depois para o demótico. Então, olha os 3 tipos de escrita que existiram no Egito Antigo. Hieróglifos, hierático e demótico, que vai ser quando a civilização egípcia passou a ter mais contato com os gregos e os romanos. Tá? A cultura helenística aí
com os gregos e os romanos, desenvolveu uma outra escrita que é o demótico. Então, nós temos aqui essa cultura da escrita e poder se comunicar. Se comunicava através da religião. Aí, os sarcófagos tinham na parede, ornamentado com essas escritas. Então existia toda uma simbologia dentro dessa escrita. Falava sobre o cotidiano, sobre a agricultura, sobre o Rio Nilo, a cheia do Rio Nilo, a fertilidade do Rio Nilo. Tinha toda uma simbologia para essa escrita. E cada símbolo desse daqui iria se formar e dar uma escrita, e dar um significado. Existe egiptólogos que são especialistas na escrita egípcia. Eles vão atrás daqueles túmulos antigos, quando eles acham, o mais impressionante achado até hoje vai ser o sarcófago de Tutankhamon, o rei menino, com toda a sua riqueza. Tá? Então nós temos aqui, aqui atrás, aqui, eu trago para vocês, olha aqui esse tipo de escrita aqui, cada simbologia, cada símbolo desse aqui, representando uma mensagem que era deixada. Por isso que a civilização egípcia foi uma civilização que se deu para estudar com mais profundeza. Por quê? Porque eles deixaram a escrita na tela para vocês aí. Olha aí, os hieróglifos, que é a primeira escrita. Também tinha hieróglifos cavados no barro. Antes de 3000 AC, que significa AC, lembrem, antes de Cristo, já usavam os hieróglifos como escrita, ou seja, um dos registros mais antigos da história da civilização. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. Enfeitava túmulos, enfeitava lápides e paredes de palácio. Então, tinha essa simbologia, esse papel monumental, esse papel religioso. Isso tudo era o papel do hieróglifo. Então, não era uma escrita à toa, deixada à toa. Tinha toda uma simbologia. Hieróglifo, olha aí de onde vem a palavra hierógrafo, tá? Essa escrita sagrada, olha aí, é um termo original de duas palavras gregas. Iepós, que é hieró, que é sagrado, e o quem, que é escrita, ou seja, escrita sagrada. Apenas os sacerdotes, os membros da realeza, os altos cargos e os escribas conheciam a arte de ler e escrever os sinais sagrados. Só esses tinham poder. A população escrevia? Não. Escravo escrevia? Não. Se você não era escriba, se você não era sacerdote, se você não tivesse alto cargo, dificilmente você iria aprender a escrever hieróglifos. Eram apenas uma pequena parte da população. Falamos que a escrita, então, é algo sagrado. Então, como fica a religião egípcia? Vem cá comigo. Já ouviram falar no Livro dos Mortos? Não? Imagina, olha o nome, Livro dos Mortos. Já nos traz assim. Mas só as pessoas mais ricas poderiam encomendar dos escribas o Livro dos Mortos. Olha aqui, Livro dos Mortos. As pessoas encomendavam esse livro porque nesse livro eles acreditavam que aquele corpo que deixava uma alma ir embora, um espírito ir embora, esse espírito ele iria para um outro plano
passar por um processo de julgamento. E ele tinha que estar com o livro dos mortos para guiá-los nessa jornada. Então, muitos faraós, muitos egípcios de cargo mais elevado, vão ser encontrados o seu sarcófago ao lado de um livro dos mortos. Anubis iria recepcioná-lo, iria fazer o peso. Olha como é interessante essa história egípcia. O Egito Antigo, ele traz uma concepção muito, muito forte. Tá? Tanto é que eles construíram pirâmides que serviam de sarcófagos, de túmulos, que iriam proteger o corpo do faraó. Eu quero lembrar vocês que o faraó é considerado divino, um deus, faraó. Então, o faraó não é qualquer pessoa, não. Ele é divino, ele é um deus. E aí, ele estava ali no seu sarcófago. Alguns deles tinham pirâmides. Essa daqui são as pirâmides mais Kelps, Kefren e Miquerinos. As pirâmides mais famosas, mas nós temos lá várias pirâmides, como essas daqui, menores. A gente pensa que só são 3 pirâmides. Nós temos várias pirâmides, vários túmulos que já foram achados. E cada um trazendo algo novo. Fora a riqueza que se acha nesses túmulos. Ouro que eles eram enterrados, pedras preciosas que os faraós eram enterrados. Porque eles achavam, e o processo de mumificação era isso, eles achavam que eles iriam ressuscitar, iriam precisar desse corpo novamente quando ele voltasse à vida. E claro, eles não podiam ressuscitar liso. Eles tinham que estar lá com sua riqueza. Eram enterrados com sua riqueza. Muitos faraós foram enterrados até com seus servos. Coitado dos servos, não tinham nada a ver com a morte do faraó, pois os servos eram sacrificados junto com o faraó. Olha a pirâmide, olha de perto aí. Olha esses beduínos aí, levando seu camelo aí no deserto. Olha a grandiosidade dessa pirâmide. Pedras monumentais foram empilhadas. Trabalho árduo, viu? Tinha trabalho escravo? Tinha, mas tinha trabalho assalariado, trabalhando na pirâmide. A religião egípcia era politeísta. O que significa politeísta? Vários deuses, mais de um deus. Tel é de Deus, teísta, Deus. Politeísta, vários deuses. Marcada pela adoração a diversos deuses associados a elementos da natureza. E que elementos são esses? O sol, o rio, a agricultura, a fertilidade. Esses deuses eles tinham essa associação. Entre as divindades mais importantes estavam Ra, que era o deus sol, Osíris, ligado à vida após a morte, Ísis, que era a deusa da maternidade, e Anubis. Lembra que eu falei ainda agora do Anubis? O deus dos mortos. Por isso que levavam o livro dos mortos, para ler para Anubis. No Egito acreditava na vida após a morte. Nós não acreditamos na vida após a morte? A maioria cristã não acredita na vida após a morte? No Egito também. E o que motivava as práticas funerárias elaboradas como a própria mumificação. Para que servia a mumificação? Era à toa? Vou fazer porque eu quero fazer. Não. Eles preservavam o corpo para garantir a passagem para o além.
O faraó era visto como uma figura divina, como um deus, gente, o faraó. Era o mediador entre os deuses e o povo, responsável por manter a mate, a ordem cósmica. Olha a figura. Nós temos a figura principal do faraó. O faraó não era o simples líder religioso, líder político. Ele não era um simples governante. Os egípcios olhavam para o faraó e viam no faraó um verdadeiro Deus. Já que era politeísta, um desses deuses era o próprio faraó. E era o faraó que fazia a mediação entre o seu povo e os deuses. Era ele que fazia esse mate, essa ordem cósmica, era ele responsável por essa ordem cósmica. Então, a figura do faraó tem um processo mais elaborado de mumificação. A mumificação ela é uma coisa impressionante. O corpo é dissecado, depois ele é lavado, os órgãos são tirados, colocados em canopes, que eram vasos fúnebres, eram guardados esses órgãos vitais. E aí, tudo estava preparado para a vida após a morte. Depois se colocava o faraó no sarcófago, uma espécie de caixão bem lacrado, para que os germes não chegassem ao seu corpo. Até hoje se acha múmias. Já mostrei até na aula passada, múmia para vocês, que eu tirei foto lá no Museu do Vaticano. Mas vamos seguir nossa aula, porque, olha aí, ó. Os templos eram locais de culto, armazenamento de riqueza, e os sacerdotes desempenhavam um papel fundamental na cerimônia religiosa. A religião permeava todos os aspectos da vida egípcia, refletindo sua visão de mundo baseada no equilíbrio e harmonia com os cosmos. Então, já que nós estamos falando de cosmos, nada melhor do que a gente falar dos deuses. Esses deuses esses deuses egípcios, que era o faraó que fazia esse meio com esses deuses. Cada um com a sua função. Horus, Anubis, Ísis, Osíris, Sete, Ra, cada um com a sua função. E aí esses deuses era que protegia o povo egípcio. Isso é o quê? Crença. Nós falamos que é mitologia. Por que nós falamos que é mitologia? Porque não é nossa religião. O que é religião alheia, nós falamos que é mitologia. Assim mesmo como pessoas que não seguem a religião, que a maioria é cristã, olham para a nossa religião e dizem, isso daí é uma mitologia também. Eles olham para o cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo e dizem que é uma mitologia. Assim mesmo a gente tem esse olhar para o povo egípcio. Mas os deuses não dormem no Egito. Olhem na tela para vocês. Olhem. Os deuses egípcios, cada um com a sua função. Eles tinham muito isso, tá? De utilizar cabeça de animais, corpo humano, lobo, leão, águia. Ra, ou Amun-Ra. Ra, ou Ré, é um dos nomes do Sol. Tanto é, olha aqui, ó, o Sol aqui em cima. Você pode ouvir também como o nome de Ra. Então, Ré, ou Ra, um dos principais deuses egípcios. Em Heliópolis, a cidade do sol em grego, é ele que depois de ter decidido existir,
cria o mundo e o mantém vivo. E o princípio para nós? O princípio para nós é Deus. Alguém criou Deus, segundo a nossa religião? Não, Deus existe, pela nossa crença. Sempre existiu, ele é onipotente, onipresente, onisciente e sempre existiu. Para os egípcios, Ra, Deus Sol, que depois ele vai receber na unificação dos egípcios o título de Amon-Ra, ele sempre existiu. Olha lá o texto que fala, ele decidiu existir. E aí, quando ele decide existir, ele olha e diz, vou criar o mundo. Será que essa história é parecida com a nossa? A nossa que fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Os egípcios também. Ra resolveu criar o mundo. Só que nós temos membros de sua família. Nós temos membros de sua família que está ligado ao caos. Eu estou falando, sabe de quem? Olha aí. Estou falando de Sete. Deus do caos. É responsável pelas guerras e pela escuridão. Sete. Matou seu irmão Osíris. Era irmão de Osíris. Mas perdeu a supremacia do Egito para o seu sobrinho Horus. Tem a forma de porco formigueiro. Olha aqui, ó. Animal raro da África. Filho de Nut e Gebe, irmão e esposo de Neftis. Sete estava relacionado ao deserto, ao trovão e às rajadas de vento do sul. Professor, como é que Sete era irmão de Neftis? E eles eram casados? Sim. Inclusive, faraós casavam com irmãos, entre irmãos, para o sangue continuar na descendência. Tiveram muitos casos. Era uma coisa natural naquele período. Então, os deuses, nada melhor do que os deuses, dentro dessa mitologia, também ser casados. Só que Sete, ele é considerado o deus do caos. Ele que traz o trovão, ele que traz a tempestade. Ele, na mitologia, é ele que mata o seu irmão Osíris. Horus vai lá se vingar de Sete. Então tem toda uma história dessa mitologia. Aí eu só estou dando uma pincelada. Vocês se aprofundem mais para ler sobre esses deuses egípcios. É cada história interessante. E você vai ver que muitas dessas histórias são muito parecidas com a história da própria formação do judaísmo, do povo hebreu, que deu origem ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo. Mas eu falei que ele matou Osíris. E nós temos uma figura que é emblemática, um casal emblemático. Íris e Osíris. Quem são eles? Os pais de Horus. Na tela para vocês. O culto de Ísis e Osíris era o mais popular no Egito Antigo. Acreditava que Osíris e sua irmã e esposa, olha aqui, ó, mais um irmão que casa com a irmã. E também que era Ísis, tinha povoado o Egito e ensinado os camponeses a técnica da agricultura. Então, está relacionado à agricultura. Ísis e Osíris. Nós temos ainda Horus. Lembra lá no início que nós falamos que Horus
vai tirar a supremacia de Sete, porque Sete mata Osíris e Horus era filho de Osíris e Ísis. E tem a cabeça de falcão. E é um protetor dos faraós e da família. Quando perdeu o pai, lutou contra Sete pelo trono de principal deus do Egito. Horus, o altivo, é o deus dos céus, da mitologia egípcia. Horus perdeu o olho esquerdo e as mãos na batalha contra Sete. Mas ele vence Sete. Então, vocês estão vendo aí que na mitologia egípcia é o irmão que mata o irmão, o sobrinho que se vinga do pai contra o tio. É uma briga ferrenha. Ai, professor, isso é muito cruel. Mas, olha, nossa religião não já começa com Caim matando Abel? Um irmão matando o outro? Será que tem algo parecido aí? Caim mata Abel lá na briga? Por inveja? Assim está na mitologia também egípcia. O irmão matando o outro. Sete mata Osíris. Osíris casada com Ísis. O casal, pai de Horus. Horus, o falcão, na batalha vai perder um olho, vai perder uma mão, mas consegue vencer o seu tio Sete. Vamos lá que tem mais deuses. Tem mais deuses. Tem ele, olha aí. Esse daí daria medo, não daria? O deus da cabeça de chacal nasceu da união de Osíris e Néftis. Tá? Foi quem criou a primeira múmia ao preparar o corpo do pai assassinado. É ele que prepara, quando Osíris é morto, é ele que prepara, segundo a mitologia, a primeira múmia, o primeiro corpo a ser preparado após a morte. Ao preparar o corpo do pai, então, ele tem um papel importante na passagem para o mundo dos mortos. Ninguém. Está vendo aqui essa balança? Era a função dele. Pesar o seu coração e saber da sua bondade. Se você era bom, se você era justo ou não. Aí você passava. Aí você tinha que estar com o livro dos mortos debaixo do braço. Então, nós estamos percebendo essa questão desses deuses egípcios. Essa civilização egípcia, ela é monumental, gente. E ela deixa um legado duradouro. Vai deixar. Até hoje, nós temos lá a cultura egípcia preservada. Nós temos as escritas. Nós sabemos como a sociedade funcionava no Egito. Apesar de o Egito ter escravo, é de lá que sai os trabalhadores assalariados. Assalariado porque ele recebia o sal como pagamento. Por isso que vem a palavra salário, vem de sal. O trigo que era usado para fermentar, fazer o pão. A cerveja era um alimento que era feita por um processo. Então, nós temos aqui essa civilização que ela vai deixar um legado na tela para vocês, para a gente entender melhor dessa civilização. O Egito Antigo, uma das civilizações mais marcantes da antiguidade, destacou-se pela rica cultura e avanço notável. A economia era baseada na agricultura, impulsionada pelas cheias anuais do rio Nilo, que fertilizava as terras e garantiu a colheita abundante. A sociedade era hierarquizada, ou seja, tinha uma pirâmide social, era hierarquizada. Quem era que estava lá em cima?
Quem estava em cima da pirâmide social era o faraó. O faraó ficava aqui, no topo dessa pirâmide social. Era o líder político e também o líder religioso. E como eu falei ainda agora, ele era considerado um deus na terra. Então o faraó é uma figura imponente. Ele está lá fazendo intermediação entre os deuses, porque ele próprio era um deus para os egípcios. E ele fazia essa intermediação entre os deuses e o seu povo. Estava a figura do faraó. Na pirâmide social ele estava lá em cima. Aí depois nós temos os sacerdotes, os escribas, que estão abaixo dessa pirâmide social. Por último aparecem os escravos. Escravos estes que muitos deles eram adquiridos pela guerra. Mas como o Egito quase não saía em guerra, eles não tinham quase escravos de guerra. Na tela para vocês. Arquitetura monumental, com destaque para as pirâmides, para os templos e para a esfinge. Refletia a grandiosidade do simbolismo da civilização. A escrita hieróglifa registrava textos administrativos, textos religiosos, textos históricos, como o próprio Livro dos Mortos. A religião politeísta era central, com deuses associados à natureza e à vida após a morte, o que motivava a prática como a mumificação e a elaboração de rituais funerários. Então, existia toda essa estrutura no Egito Antigo. Cada coisa no Egito Antigo ele tem um significado e uma função. Os hieróglifos eles tinham uma função histórica, uma função de registro da estrutura que era o Egito e uma função religiosa. Pirâmide. Esfinge, olha aqui a esfinge. Tudo isso era uma simbologia dessa civilização. Tudo isso tinha um significado. Tudo isso passava para o seu povo uma estrutura. Na tela aí. Como o Egito também se destacou na área como medicina, astronomia, matemática. Além de sua arte e literatura ricas em simbolismo, durante o Império Novo, expandiu-se militarmente, firmando alianças e travando conflitos com os hititas, que eram outros povos vizinhos dos egípcios. Suas relações internacionais incluíram diplomacia e comércio com a civilização vizinha. Olha aí, ó. A escrita, a religião, o estudo cósmico, a matemática. Os egípcios eram uma civilização muito avançada. Após sucessivas invasões estrangeiras, incluindo invasão dos assírios, dos persas e dos macedônios, o Egito foi incorporado ao Império Romano em 30 a.C. Sua última faraó foi Cleópatra. A última das Cleópatras. Cleópatra que era uma mulher muito inteligente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, vem cá, coloque aqui. A Cleópatra, ela tinha uma inteligência, ela era estudiosa, era poliglota. Ela queria se destacar
ela como um faraó mulher, ela mostrou que a mulher tinha uma inteligência rara naquele momento, que ela era destaque em tudo. Ela está dentro do Império Ptolomaico ali, no final do Império Ptolomaico, seu pai Ptolomeu, que deixa essa herança para Cleópatra, ele deixa uma mulher forte. E ele diz para ela, olha, não acredite em ninguém. E Cleópatra vai fazer imperadores do Império Romano se apaixonar por ela. Mas o Egito vai ser conquistado pelo Império Romano e o Império Romano dará fim à dinastia egípcia. Acaba-se o Império Ptolomaico egípcio. É o fim da dinastia egípcia. É o fim do faraó. Agora estaria sob o comando do Império Romano. Até sua queda, porque nós estamos 30 antes de Cristo. E aí nós vamos ver que o Império Romano, ele vai até o século V depois de Cristo, dominando toda aquela região até sua queda. Na tela para vocês. Encerrando sua era de independência, mas deixando um legado que influenciou profundamente a cultura mundial. Meus queridos, eu trago aqui nessa aula, eu trago para vocês um material complementar, que eu queria que vocês olhassem, que nesse material complementar, que está no canal História do Mundo, sobre a Idade Antiga, aqui traz o processo de mumificação. Processo de mumificação do Egito Antigo. Vocês vão ver passo a passo desse processo de mumificação. Para que servia, como era feito, quantos dias levava para se mumificar uma pessoa. Era um processo longo, eram meses que demoravam, 70 dias aí. Então, tinha toda uma estrutura e nesse texto vocês vão ver a importância, o porquê e como era feito a mumificação. Eu deixo isso aqui como um material complementar para vocês. Não deixe de ler, não, esse material complementar. Baixe ele, já está aí com vocês, já mandei esse material para vocês. Tá? Já mandei esse material para vocês. Então, agora é com vocês. Leia o material complementar, revise a aula, que daqui a pouquinho eu volto para nós fazermos a revisão da aula e nós fazermos a nossa atividade. Egito Antigo, religião, política, economia. Até a próxima aula.